Aproveitando para chamar uma matéria da Patrícia Campos Mello, a gente falando aqui dos efeitos disso tudo, já falamos em questões de intervenção, questões econômicas, e ela traz aqui um pouco sobre como designar grupos como o Comando Vermelho como terrorista pode abrir caminho para os Estados Unidos vetarem vistos dos brasileiros, como pode abrir a porta para o governo Trump vetar esses vistos. Ela destaca aqui que na proclamação publicada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em junho desse ano, apresenta como justificativa para proibir vistos de americanos a 19 nações fatores de risco, como o fato de um país ter uma presença significativa de terrorismo em seu território, a taxa de cidadãos que ultrapassam o prazo do visto e sua cooperação para aceitar de volta cidadãos removidos. Na proclamação, esses fatores foram apresentados como motivos para restringir totalmente a concessão de vistos americanos para os cidadãos de 12 países que são listados por aqui, e no início do ano, justamente o governo Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, chegou a enviar um documento ao governo Trump no início do ano, pedindo que os Estados Unidos designem o Comando Vermelho como organização terrorista e o incluam na lista de sanções do país. Ou seja, a gente vê que é um projeto que já começou antes, não veio só especificamente das discussões que a gente está vendo aqui no Congresso, mas que, como o Ronilson destaca, é mais uma tentativa de emplacar essa discussão, essa confusão de conceitos que até no campo da comunicação a gente pode analisar bem como estratégia, né, professora? Acho que você coloca muito bem, Natália, porque o que está em questão é, de fato, uma disputa pelo sentido, né? Pelo sentido, pelo conceito. O professor Ronilson colocou muito bem que essas palavras, elas não são soltas, né? Elas têm um lastro, e quando elas entram, né, para o sistema judicial brasileiro, se for o caso de uma aprovação de mudança legislativa, elas têm que ter uma definição, essa definição tem que ser clara. Eu acho que vale a pena resgatar duas trajetórias, né? O caso do Brasil. O Brasil, a gente não tinha uma lei antiterrorismo, essa lei antiterrorismo ela passou a existir em 2016, foi inclusive sancionada no período da gestão da Dilma Rousseff, e quando a lei antiterrorismo foi sancionada, já houve naquele momento uma crítica porque a legislação ela é vaga. Então, a própria definição de terrorismo que o Brasil adota é uma definição que ela, inclusive com muitas críticas da sociedade civil, de que ela era vaga o suficiente e que poderia, inclusive, criminalizar movimentos sociais. Então, vamos lembrar que a gente estava falando, inclusive, de um ciclo de protestos de 2013, 2014. Então, havia, inclusive, a preocupação de que essa lei pudesse ser usada para criminalizar movimentos sociais e para proibir, né, para sufocar o direito constitucional ao protesto, principalmente o protesto de rua. E o que acabou acontecendo é que, na esteira desse processo, a gente tem agora a ideia do narcoterrorismo. E qual que é o problema? Mesmo nos Estados Unidos, que já adota de diferentes legislações antiterrorismo, né, historicamente, mas principalmente modifica suas legislações pós-11 de setembro, em 2001, na gestão Donald Trump, o que a gente viu? A gente viu o alargamento da noção de terrorismo, inclusive colocando grupos como o que ele denomina antifas, os antifascistas, que é uma fantasia, que não existe um grupo de antifascistas, existem pessoas mobilizadas em torno de uma agenda que é legítima de antifascismo, e o Trump conseguiu colocar os antifas, enquadrar os antifas como terroristas, o que já está errado e é muito complicado do ponto de vista doméstico, do ponto de vista dos Estados Unidos, porque isso significa que pode ter a suspensão de protestos dentro de universidade, as pessoas não podem se manifestar, então, por exemplo, contra atos que elas consideram terroristas de fato ou até fascistas. E, junto com isso, o Trump está avançando na América Latina sob a justificativa de combate ao narcoterrorismo em ações que são ações que ferem a soberania de cada país. E, de uma certa maneira, os Estados Unidos está se colocando como uma espécie de polícia do mundo, mas principalmente na América Latina, sob a justificativa de que está combatendo o narcoterrorismo. Então, é muito perigoso, porque o que a gente está vendo é a instrumentalização desse conceito, tanto para nomear aqueles que estão considerados inimigos, como, por exemplo, protestos e posições críticas ao próprio Donald Trump, quanto para fazer ações, justificar ações em outros países, e a gente viu isso, e a gente tem visto isso, por exemplo, com ataque a embarcações. Então, isso pode acontecer também no Brasil. À medida em que o Brasil possa, eventualmente, passar uma legislação que adote a definição de narcoterrorismo, isso abriria uma brecha
para que os Estados Unidos pudessem intervir mais, aí a depender de como que isso vai se dar, pode ser uma intervenção mais direta ou menos direta, pode ser pressão, pode ser visto, pode ser uma ação de fato direta na soberania nacional. Então isso é preocupante porque basicamente o que a gente está vendo é uma agenda da segurança pública sendo transferida para uma agenda de defesa, para uma agenda que tem impacto nas relações internacionais e que fragiliza a soberania do Brasil. Última coisa para dizer, não dá para colocar tudo como terrorismo. Por quê? Porque a definição de terrorismo internacional pressupõe que a gente está falando de ações, de crimes que tenham motivação política e ideológica. Não me parece que seja o caso do crime organizado.